Fala turma do YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu já venho aprofundando há muito tempo, que é comportamento, psicologia, e eu atrelo muito isso a dinheiro, finanças. Eu já atuo há aproximadamente 12 anos como consultor financeiro, não iniciei como consultor financeiro pessoa física, mas iniciei como consultor, então eu já atendi muitas pessoas de diferentes perfis, diferentes culturas, e eu percebi que o sucesso financeiro ele não está diretamente atrelado à estratégia em que as pessoas seguem. Não adianta eu, enquanto um profissional, consultor, trazer uma estratégia para o meu cliente se ele não tem os ativos necessários para adicionar aquela estratégia no seu dia a dia. E por que eu falo adicionar estratégia no seu dia a dia? Porque é exatamente sobre hábitos que a gente está falando aqui. O seu hábito ele está muito mais diretamente ligado ao seu resultado financeiro do que propriamente a estratégia que você adota. Afinal de contas, estratégia tem de montes aí nas redes sociais, no YouTube e na internet. Mas o que é que faz com que as pessoas, elas infelizmente não consigam obter o resultado que elas almejam? Essa é a grande pergunta. E eu tenho uma comunidade para consultores, inclusive, e lá dentro a gente aprofunda bastante sobre isso. Sempre quando me vem uma pergunta a respeito de, meu cliente ele não está conseguindo ter o resultado, meu cliente ele não coloca em prática a estratégia em que eu estruturei, o que fazer para engajar mais ele? É principalmente entender a rotina daquela pessoa. A rotina em que ela segue diz muito sobre o resultado que ela terá, especificamente. Por quê? Tem um livro muito bom do Dan Ariely, que ele basicamente fala que a gente é irracional por natureza. E tem um outro livro que eu ancoro muito e eu consigo, digamos que, unir os dois conteúdos e tirar diversos insights, que é o Hábitos Atômicos. Isso, resumidamente falando, diz muito sobre todas as nossas decisões, ela não é origem. Muita gente acha que se eu tomo uma decisão de pegar esse café aqui e tomar, é o motivo pelo qual, né, é o único motivo em que eu tenho para tomar aquele café. Exemplo, a minha decisão de tomar o café é a origem de tudo, e não é. A origem de eu tomar este café está diretamente relacionado à minha crença, que é, eu particularmente gosto de café depois do almoço. Se eu tenho a crença de que eu tomo café depois do almoço, a tendência é que a minha decisão, o meu hábito, ele seja coerente com a minha crença. E, naturalmente, o meu resultado é tomar um café. Quando se trata de dinheiro, a gente tem que entender, e não só dinheiro, mas de decisão, aprofundando na decisão, que é o meio, não é a origem, ela passa por 4 etapas. A primeira dela é a exposição. Então, para que eu tome este café, tome a decisão de tomar o café, eu primeiramente tenho que ser exposto. Exposto ao que especificamente? Exposto ou ao café diretamente, ou exposto à ideia de tomar o café. E aí é entender os gatilhos em que me faz pensar e ter a ideia de tomar o café. Por exemplo, este café hoje eu não ia tomar. Eu simplesmente estava chegando no escritório, passei exatamente em frente à cafeteria e aí naturalmente o que? Eu fui exposto. E aí por conta disso me veio o que? O segundo passo da decisão, que é o desejo. Sempre quando a gente vai fazer algo, né, quando a gente é exposto a algo, nos vem o que? O desejo. O desejo de comprar, o desejo de obter aquilo, o desejo de comer, de tomar, etc. Então eu passei e fui exposto. A exposição me gerou o desejo de tomar esse café. E aí vem o terceiro passo da decisão, que é a ação. Eu tenho a opção de ter a ação de comprar ou não comprar. Eu vou dar um exemplo muito prático e comum em relação à realidade de muitas pessoas. Assim como eu, por mais que eu seja consciente em relação a isso, eu também caio, por isso que é muito forte esse contexto, né? Por isso que eu trago esse tema, porque realmente é muito importante. Sempre quando a gente vai no shopping comprar uma peça que seja, a gente entra no shopping. E a arquitetura do shopping ela é completamente estruturada para que a gente tenha desejo. Por quê? São muitas vitrines indo e voltando. Então o shopping ele sabe que, o marketing obviamente do shopping, ele sabe que utilizando da psicologia, ele
aumenta a capacidade de venda, fazendo o quê? Simplesmente expondo as pessoas a determinados produtos. Por quê? Expondo, as pessoas vão ter desejos. Elas tendo desejos, elas vão ter muito mais impulso de ter uma ação. E essa ação é, eu compro ou eu não compro? E aí, a gente sabe que, psicologicamente falando, o cérebro, ele sente muito mais prazer em comprar coisas novas do que não comprar. Por que a maioria das pessoas não acumulam dinheiro? Simplesmente porque acumular dinheiro traz muito menos dopamina do que comprar coisas novas. Quando você comprar alguma coisa na internet, você fica ansioso para chegar logo. Ou seja, traz muita dopamina para a gente. É muito prazeroso a gente sempre comprar coisas novas. Então a tendência é que, seguindo essa lógica, a gente sempre compre mais do que não compre, por mais que a gente seja consciente. Esse é o terceiro ponto. Recapitulando: exposição. Segundo, desejo. Terceiro, ação. Quarto, recompensa. Mas recompensa em relação ao quê? Recompensar o desejo. Então eu passei em frente à cafeteria, fui exposto. Tive o desejo de tomar café, afinal de contas é um hábito meu. Eu construí esse hábito de tomar café depois do almoço. E aí eu senti o desejo, consequentemente eu tive a opção de tomar a ação. E aí eu basicamente fui lá, comprei o café, recompensei o meu desejo de tomar café. E aí por que eu estou trazendo esse assunto? Porque ele está completamente ligado ao nosso resultado. Por quê? O nosso resultado é só uma consequência. O quanto você tem em saldo hoje, seja no seu banco, na sua corretora, na poupança, é meramente resultado de uma origem que vem lá da crença. E eu vou trazer um outro exemplo aqui. Pessoas que normalmente veem o dinheiro como vilão e algo ruim, né? Muita gente que reproduz muito aquela ideia de o dinheiro é do mal, o dinheiro é ruim, o dinheiro é o mal do mundo. Ela simplesmente está alimentando uma crença que faz com que os hábitos dela, que está totalmente ligado à crença, seja coerente com aquela ideia. E aí eu te pergunto, se você tem um inimigo, se você tem algo que você trata ruim, qual é a tendência àquilo? É manter aquilo próximo ou é manter aquilo distante? Se você tem um inimigo, você quer ele próximo ou você quer ele distante? E aí, se a gente parte desse pressuposto, a maioria das pessoas que tem a crença de que o dinheiro é ruim, ela vai tratar o dinheiro equivalente, e aí o resultado é ela expelir o dinheiro para distante dela, gastar tudo, e aí, consequentemente, ela não vai ter dinheiro. Da mesma maneira, uma pessoa que vê o dinheiro como uma alavanca na vida profissional e na vida pessoal. Se ela enxerga o dinheiro como uma alavanca, que ela vai utilizar? Ela vai utilizar de acordo com aquela ideia. E o resultado dela é, de fato, ela alavancar os resultados financeiros. Então, quando a gente combina essas duas teses, a gente chega à conclusão de que dinheiro é meramente relacionado à forma em que a gente se relaciona com o dinheiro. E aí eu trago exatamente a resposta para a maioria dos profissionais que me perguntam sobre como engajar o cliente, simplesmente entendendo a maneira que ele se relaciona com o dinheiro. Entendendo a forma em que ele se relaciona, você consegue associar aquele padrão de consumo aos objetivos. O cliente que deseja utilizar o dinheiro para aposentadoria, o cliente que deseja uma aposentadoria, mas quando você vai olhar o padrão de consumo dele, vai completamente contra esse objetivo, é só você elencar as prioridades, definir muito bem e fazer com que o dinheiro entre como ferramenta, utilizar em função dos objetivos. E aí, fazendo o quê? Sugerindo mudanças no comportamento, sugerindo mudanças na ideia, sabe? É realmente entendendo e aprofundando se de fato aquela pessoa tem como grande prioridade a aposentadoria. Às vezes não é o que ela de fato deseja, é simplesmente porque ela está seguindo o bonde. Se todo mundo usa dinheiro para aposentadoria, a maioria das pessoas vão seguir o consenso, né, o senso comum, e vão querer aquilo para si. Como, por exemplo, todas as pessoas querem casa própria, carro e fazer viagens. Por quê? Porque é um consenso. Né? Se as pessoas não sabem o que querem, elas vão buscar no consenso que a maioria das pessoas buscam. E aí, naturalmente, elas adotam aquilo para elas, mas não necessariamente aquilo que, de fato, elas desejam. E aí fica a minha sugestão. Se hoje você não tem um bom resultado com o dinheiro, olhe para a maneira que você enxerga ele. Feito isso, você vai entender os hábitos que você tem diariamente. Eles são coerentes com o resultado que você busca? Se sim, continua. Se não, refaz toda a tua rotina para que ela seja um catalisador do teu resultado, que é meramente consequência.
Então fica aqui mais um insight que eu trago. Eu sempre olho para essa ótica. Eu sou um cara que eu trabalho com investimentos, com consultoria, mas eu olho para isso como consequência. Se o meu cliente ele tem 2, 3, 5 milhões de reais em investimento, é só uma consequência de todas as decisões que ele já tomou. E aí a gente precisa gerar uma manutenção dessas decisões, desses hábitos, dessa visão. Tá? Então fica aqui a minha provocação. Hoje, se de repente o dinheiro fosse um amigo, você estaria tratando ele bem ou você estaria tratando ele mal? A relação seria positiva ou negativa? Fica aí o meu questionamento. Se fez sentido, comenta aqui. Se não fez sentido, também comenta, compartilha, curte, faz o que tu bem entender. Espero ter contribuído. E além disso, eu quero muitas sugestões do que você acha interessante eu trazer por aqui. Eu particularmente gosto muito de falar sobre psicologia, comportamento, investimentos, finanças, ciclos econômicos, espiritualidade e uma série de outras coisas, mentalidade também. Então, fique extremamente à vontade para sugerir temas por aqui. Fechou? Tamo junto. Espero que tenha gostado.